Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel e hoje eu tô trazendo para vocês aí um super tutorial avançado da Lin Lin, né? A Big Mom do One Piece. E aí eu tô trazendo ela com o Napoleão, né? A Hera e o Prometheus, porque nessa fase aqui o Zeus não tá mais com ela, tá? E nesse vídeo nós vamos fazer o desenho, tá? Eu vou deixar aí completinho para vocês todas as dicas. Assiste, cara, faz com calma porque é um tutorial avançado, é algo mais difícil também, certo? Então se desafia e faz esse desenho. Pode me marcar lá no Instagram, Gilmar Marcel Up. Se você não me segue, tá aqui, é só me seguir lá, certo? E agora, lembrando para vocês que a segunda parte que eu ensino a coloração está no primeiro comentário fixado. Então é isso aí, ó. Deixa muito likezão e vamos lá agora para o nosso tutorialzão. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neyri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. E vamos lá, moçada, começar aqui o nosso super desenho da Big Mom, né? E aqui desenho tutorial avançado, cara. Então é o seguinte, presta atenção nos detalhes, que é um pouquinho difícil de fazer ela, principalmente porque tem muito detalhe, tá? Vamos começar aqui bolando mais ou menos a parte da cabeça. Eu estou usando a folha no tamanho A5, certo? Para fazer a cabeça dela, ó, bem no centro da folha, tá? Bem no centro mesmo, cara. Eu vou fazer um formato aqui parecendo um ovo, né? Sabe aquele bichinho Paul, aquele bonequinho Paul do aplicativo? Eu vou deixar uma imagenzinha dele do lado. É bem parecido, tá? Então você tenta fazer nesse estilo. É como se fosse um ovo meio deformado. Em seguida eu vou dividir aqui, ó. Vou passar um traço na base de cima e um traço na parte central, certo? Assim a gente vai ter a divisa para poder fazer a base do rosto dela e ali onde vai ser os olhos, né? A parte do nariz. E inclusive é isso que a gente já vai começar aqui no desenho, tá? Vamos começar desenhando o nariz dela. Aqui o rosto vai estar como se ela tivesse um pouquinho levantado, né? Então o nariz ele vai estar apontado para cima, tá? Então vou fazer essa base aqui mais ou menos como se fosse uma letra U, né? Só que grandona, com as perninhas grandona. E vou fazer as narinas nas laterais, cara. E depois também colocar um pontinho, né? Em cada uma dessas narinas, beleza? Assim a gente já tem o destaque do olho, ou do olho não, né? Do nariz desenhado, tá? Agora aqui a gente vai fazer a parte das bochechas. Pegando pelo próprio traço do nariz até a marcação que a gente marcou aqui agora, ó, eu vou fazer toda essa bochecha. Lembra muito tipo uma gota de água, né? Só que de lateral, digamos assim, tá? E não pontiaguda, né? Então eu vou fazer mais ou menos esse formato nos dois lados, tá? Eu faço do lado, depois faço do outro, certo? Em seguida eu posso desenhar a base da sobrancelha da Big Mom, tá? A sobrancelha dela vai estar com aquela sobrancelha bem levantada. Na verdade ela não tem sobrancelha, né? Ela tem aquele aspecto tipo Goku Super Saiyajin 3, né? Que não tem a sobrancelha, mas tem a marcação, tá? Em seguida eu vou desenhar a base do olho. O olho é simples demais, vai ser somente duas curvinhas. Uma curva mais leve na base de cima e uma um pouco mais longa na parte de baixo. E aí eu finalizo o olho colocando dois detalhes de pálpebras, né? Isso de um lado do outro. Veja que eu vou sempre trabalhando os dois lados aqui. E aí eu posso colocar também um pontinho no meio do olho para simbolizar a íris dela, certo? Como o desenho está pequenininho, a gente não vai ver muitos detalhes nessa parte do olho, tá? Vamos começar agora a base da boca. Para fazer a boca dela é o seguinte, ó, vou fazer um leve arco aqui nessa parte de cima, certo? Só que o que acontece? Quando eu chego na base do nariz, eu vou fazer a partezinha do lábio, que parece um coração, né, cara? Então é como se fosse o início de um coração e aí eu continuo o traço. Para fazer a base de baixo dessa boca, né, é só fazer outro arco embaixo interligando um lado ao outro, né? Assim a gente vai ter o lábio completo, tá? Em seguida, a gente pode fazer a parte de baixo da boca, né? E aí agora a gente já vai descer bem esse arco, tá? Nessa parte aqui a gente desce muito mesmo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro um arco completo aqui. Em seguida eu vou começar aqui na parte do centro, né, dela, fazendo uma gotinha ali, como se fosse o finalzinho do coração, digamos assim, dessa parte dos lábios dela, tá? E assim eu posso fechar de um lado e do outro, que vai ficar bacana, né? Vou fechando aqui, deixando ele afinando, né, no canto da boca, né? À medida que eu vou subindo ele vai afinando, tá? Então ele fica
com esse aspecto. Eu posso também trabalhar a parte dos dentes, e para fazer a parte dos dentes, como ela está com um sorrisão aberto, eu vou fazer primeiro dois detalhezinhos aqui, ó, duas curvinhas de um lado e do outro para representar a gengiva, né? Agora depois aqui eu faço o restante, uma demarcação no caso, né, para simbolizar onde a gente vai trabalhar os dentes, tá? É bom você demarcar porque depois olha só o controle que eu vou ter colocando detalhe por detalhe de cada um dos dentes, certo? E assim eu vou trabalhando até fechar, né, até encostar no canto da boca mesmo toda essa base dos dentes. Na parte de baixo não vai ser diferente, cara. Eu vou trabalhar o mesmo aspecto, eu vou fazer a demarcação e depois eu vou fazer os detalhes dos dentes também, de um lado e do outro. Se eu não me engano vai até 4 detalhes de dente de cada lado, tá? E para finalizar, depois que eu finalizo toda essa base dos dentes, eu vou fazer o traço da língua lá por dentro. Assim a gente tem a base do rosto da Big Mom pronto. Em seguida, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer mais um tracinho aqui que vai representar meio que o queixo dela, tá? E vou acender essa parte das bochechas dela, certo? Aqui já tá bom pra mim, então é só eu acender um pouco mais. Eu vou colocar um detalhe aqui, que é a parte do roupão que ela tá usando, certo? Mas a gente vai deixar apenas assim pontiagudo, vamos trabalhar isso depois, tá? Então deixa essa parte aí. O que importa agora é que a gente tem que fazer mais ou menos o esboço para poder fazer a parte dos braços dela e o corpo dela, tá? E para fazer o esboço eu vou descer um arco de um lado, tá? E vou descer do outro também, tentando imitar o mesmo jeito nos dois lados. Afinal ela tá de frente pra gente, então o arco ele tem que ficar o mais proporcional possível, né? E aí vai descendo essa base aí. Quando eu fecho esses arcos aqui, eu vou fazer mais ou menos o bonequinho dos braços dela, né? O formato dos braços dela. Como vai estar tudo coberto por tecido, aqui a gente não precisa desenhar exatamente certinho, tá? Não importa se vai ficar grosso demais, se vai ficar fino demais, tá? Porque o que importa mais é a base das mãos, já que as mãos vão ser as partes que vão aparecer no desenho, tá? Então a gente não importa o braço, você só precisa fazer esse formato de curvatura. Veja que na parte das mãos eu faço algo mais quadradinho para representar, né? Bom, vamos começar com essa mão aqui. E seguinte, eu já vou começar detalhando ela, essa mão que eu fiz quadradinha, né? E aqui eu vou começar com o dedo polegar. O dedo polegar vai ser curvado para dentro, como vocês podem ver. Vou colocar um detalhezinho da palma da mão também colada ao dedo polegar. E depois eu vou fazer assim de forma circular mesmo todos os outros 4 dedos dela. Nessa parte aqui, ela tá segurando a espada, né? Prometheus, beleza? Então aqui a espada dela, né, vai ficar já na posição, né? A gente já desenhou a mão na posição, tá? E eu já vou fazer a espada porque vai ser mais simples depois colocar os outros detalhes do cabelo e outras coisas no desenho. Então vamos fazer aqui, vamos fazer a base do cabo da espada nessa parte de baixo, tá? A parte do cabo embaixo mesmo, ele parece tipo um peão, certo? Digamos assim, é mais ou menos similar a um peão, então vou fazer ali o cantinho. E a parte de cima é só o restinho do cabo e ele também tem o chapéu, né? O Prometheus tem o chapéu de pirata, né, velho? É basicamente o chapéu dela, né? A espada que ela usa, ela tira o chapéu e transforma numa espada. Então eu vou desenhar mais ou menos o formato do chapéu. Claro, aquele chapéu estilo pirata mesmo, certo? Então fazendo assim, ó. Ele vai ficar mais ou menos com duas pontinhas curtas, quadradas, de um lado e do outro, e a parte central ela é bem maior e é mais arredondado, tá? Como vocês podem acompanhar aí também. Depois tem uns detalhes que a gente vai adicionar, mas antes disso vamos fazer o seguinte, ó. Vamos bolar aqui mais ou menos o tamanho completo da espada, um esboço completo. É claro que a espada não vai ter esse formato, né? Ele é um personagem vivo também, certo? Então a gente vai começar a detalhar ele também. Mas antes vamos deixar tudo finalizado aqui como se fosse uma espada comum, digamos assim. Fechamos essa base da espada, agora vamos começar a detalhar ela. Vamos começar pela parte da boca. Bom galera, eu tava falando que o nome dele é Prometheus, mas na verdade esse é o Napoleão, né? O Prometheus é o sol, né, cara? Mas desculpa aí por isso, beleza? Mais tranquilo, vamos lá. Ele tem a boca aqui toda curvada, tipo meia lua, né? E eu vou fazer uma pontinha ali, ó, no cantinho da boca, tá?
de um lado e vou fazer na parte de cima também a pontinha, como se fosse realmente uma boca, certo? Então o Napoleão aqui também ele tem os dentes, né? Essa parte desses dentes dele, certo? E eu vou fazer basicamente serrilhado, né? Que são aqueles dentes finos e somente 5 tracinhos de dente na parte de cima. E na parte de baixo eu vou colocar 4 bases de dentes também. Aqui já tá legal, não vai ter detalhe de língua, tá? Nós não vamos fazer a base de língua, mas vamos fazer o olho também no Napoleão, tá? Então essa base do olho eu vou fazer o seguinte, ó, como se fosse uma meia lua também. É bem simples demais de fazer. E por dentro a gente faz a íris dele, né? Colocando alguns detalhezinhos na base de dentro, já fica bacana, tá? Tem um outro detalhe na parte do olho, mas a gente trabalha já já. Aqui agora nós vamos fazer como se fosse umas escamas aqui, ó, nessa parte da espada, como se fosse algo meio serrilhado. Então nós vamos fazer 4 bases aqui dessa serrilhação, né? E a gente vai fazer o seguinte, a última base serrilhada, ela é a parte colada com a lâmina da espada, né? E essa última base, saindo da parte do olho ali, ó, é onde eu vou fechar ela completa e aí vai ficar como se fosse toda a base da lâmina da frente, beleza? Então aqui agora também eu não esqueço, né, de colocar um detalhezinho para simbolizar ainda mais o olhar do Napoleão, né? Olha só como ficou mais bacana nesse estilo, tá? Vamos aproveitar também e detalhar o chapéu aqui do Napoleão. Eu vou fazer uma borda aqui nessa base de cima e eu vou desenhar uma caveira. Cara, essa caveira aqui não tem muito o que explicar, é você ver como eu tô fazendo e fazer ela também, tá? Então eu vou deixar o vídeo rolando aí para você poder fazer. Só lembrando que a caveira tem detalhes por trás dela como se fosse 2 espadas, certo? Então você vai observando a forma que eu tô fazendo e vai fazendo no seu também. Essa parte da espada do Napoleão, ela tem uma parte tipo uma pluma branca, né? Só que aí nessa base de desenho eu acabei esquecendo, mas na parte de coloração eu vou colocar essas plumas brancas que ele tem, tá? Então pega na parte de coloração também que eu vou deixar no comentário fixado. Ok, já fizemos aí o Napoleão, agora podemos fazer a base do cabelo dela aqui pegando fogo, tá? Então vou fazer algo meio aleatório também, imitando chamas, né? Que o cabelo dela nessa fase aqui vai ficar pegando fogo. É quando ela tá lutando contra o Lau e o Kid, né? Os dois juntos. E aí ela tem uma parte que ela fica já no caminhar da luta, ela fica com o cabelo pegando fogo dessa forma, beleza? Então vou fazer nesse estilo aí, tá? Lembrando que no cabelo dela também tem alguns detalhes, né? Algumas presilhas. Tem um nome para isso aqui, mas eu esqueci, tá? Mas é um nome japonês aí, enfim. Mas eu esqueci, beleza? Essas presilhas aqui do cabelo dela. Então vou fazer aqui no caso 6 presilhazinhas, já tá legal, né? Vou fazer 2 de um lado, 2 no centro e 2 lá no canto. Assim os detalhes do cabelo dela já vai estar finalizado, já vai estar pronto. O resto a gente trabalha mais na line art, claro, eu vou falar um pouco mais sobre o desenho na line art para você. Agora eu posso fechar a base da roupa dela aqui, né? Vamos fechar por completo, ainda não vamos colocar o detalhe dos seios dela, certo? A gente coloca depois. Eu vou fechar também uma base aqui no centro. Essa demarcação no centro vai servir para a gente fazer o laço que tem na roupa dela, tá? Então vou começar aqui com essa parte central mesmo, tá? Bem no meio mesmo. Eu vou fazer algo que simula a amarra do laço, certo? Serão tipo 3 gominhos na parte de cima e uma parte de baixo com um tracinho só, já fica legal. Simula esse laço aí. Em seguida eu vou fazer aqui, ó, como se fosse uma grande gota de água, né? E depois eu fecho a base do laço com uma grande curva, ligando a essa gotinha de água, tá? Do outro lado eu vou fazer bem parecido, né? Basicamente a mesma coisa, então eu só inverto a tarefa aqui, fazendo essa gotinha de água e o grande arco ligando tudo, certo? Lembrando que o laço também tem a fita pendurada, né? Então a gente vai fazer os detalhes de fita, só que aí como chega no limite do papel, eu já paro aí nessa base.
E depois eu posso terminar todo esse laço, que ele é como se fosse um cinto também para ela, né? Então na parte ao redor dela aqui, ó, na parte dos cantos, né, da barriga dela, eu vou fazer todos esses detalhezinhos de costuras. Afinal, isso aqui é um tecido também. Eu vou fechar essa base da roupa dos detalhes aqui de dentro primeiro, tá? Tem muitos detalhes aqui nessa base de dentro, mas primeiro vamos fazer essa roupa aqui, ó, esse detalhe da costura da roupa, certo? Aqui a gente já deixa prontinho. E como eu falei para vocês, agora podemos fazer o detalhe de seios dela aqui nessa parte de baixo, né? Que agora aqui já vai ficar mais fácil para a gente fazer. Só fazer duas curvas, né? De um lado e do outro também. Lembrando que ela tem um tecido aí que tá passando por cima da roupa, né? Então a gente já deixa ali os cantos um pouco acesos também, nessa base do lado dos seios dela. E depois a gente pode fechar essa parte da roupa, do roupão dela aqui, tá? Eu vou começar com esse outro braço aqui, certo? Com esse primeiro que eu desenhei. Eu vou definir mais ou menos uma altura aqui dessa base da abertura do roupão, tá? E aí eu vou fechar, né? Na hora que eu tô fechando, que eu vou desenhar todos os detalhes, veja que agora eu vou começar a colocar curvas, como se fosse realmente um tecido, né, cara? O tecido ele gera muitas curvas. Vou pegando uma borrachinha também durante o processo e dando uma leveza em algumas partes para não ficar muito complicado de você fazer o seu também, tá? Então vai fazendo aí tranquilo no seu e veja só como eu estou fazendo. Depois eu só vou acendendo, né? E vou fechar a base de baixo da roupa dela junto com o restante, né, da parte do roupão voando aqui na lateral do corpo dela, tá? Então assim a gente consegue completar toda essa parte do braço. A mão dela ali eu não vou fazer porque o Zeus o Prometheus no caso, né, vai estar lá. O Zeus não anda mais com ela nessa fase aqui do anime. Desse outro lado aqui agora eu vou desenhar a mesma base do roupão, né? É basicamente a mesma coisa, eu só vou diferenciar que eu vou modificar algumas curvas, né, para não ficar igual, né? Eu vou desenhar algumas curvas diferenciadas, que assim vai dar uma diferença na roupa de um lado e do outro, né? Para não ficar simétrico, né, cara? Então veja só, as curvas eu modifico, eu faço como se ela estivesse já voando para um lado, né? Algumas curvas eu já deixo um pouco mais em pé também, a outra já tá mais deitadinho. Então eu vou fazendo todos esses detalhes aí e já tá bacana, cara. Esse desenho aqui já tá legal demais. Mas a gente ainda vai colocar o Prometheus e a Hera, beleza? Bom, então vamos lá desenhar o Prometheus, né? Para desenhar ele eu vou apagar a base da mão, certo? Eu vou deixar ela bem apagadinha. E eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer mais ou menos uma demarcação circular aqui nesse canto. Como se ela estivesse segurando realmente uma bola bem grande, né? E aqui essa demarcação, depois que eu faço ela, eu vou fazer duas por dentro. Tipo um X, tá vendo? Só que todo curvado também. E essa demarcação por dentro vai servir para a gente desenhar a base do nariz, né, começando aqui no Prometheus. E também vou desenhar logo após o olho dele, né, os destaques das sobrancelhas curvadas e a base dos olhos, tá? Então eu vou fazer logo as duas sobrancelhas curvadas, uma vai estar mais alta que a outra, certo? Isso é proposital, tá? Para ficar desse jeito mesmo. E depois eu vou colocar mais dois detalhezinhos aqui por cima dessa base da sobrancelha, tá? O olho dele é bem redondo, né? Então, como a sobrancelha está meio que cortando, a gente basicamente desenha dois círculos cortados e por fim desenhar a íris também, simples demais de fazer. Para fazer o sorriso do Prometheus é o seguinte, ó, a gente vai desenhar como se fosse uma grande bochecha também, tipo duas curvas, né? Dois arcos, cara, um de um lado e do outro. Veja que eu sempre costumo trabalhar essa questão de trabalhar um lado e o outro em seguida, né? Para ir acompanhando certinho. E depois eu faço a base do sorrisão embaixo, cara. O sorriso é simples demais, né? Aquele sorriso aberto, um arco também. Essa parte de cima já é um arco menor. A parte de baixo é um arco maior. E também vamos ter a demarcação dos dentes, né? Assim que eu fecho a parte da boca, eu coloco a demarcação dos dentes, colocando alguns tracinhos, né? Pela parte dos dentes, para representar mesmo as divisas, né? E aí vai ficando bem legal essa parte aqui no Prometheus, tá? E outra coisa, assim que eu encerro todos esses detalhes aqui agora no desenho, veja que eu coloco um tracinho embaixo da boca também, certo? Uma leve curva. Eu vou fazer a parte do corpo dele, né? Que é chama, cara. É basicamente isso, é uma bola de fogo, né? Então eu vou fazer todos esses detalhezinhos de bola de fogo, imitando chamas mesmo, aquele formato ondulado, pontiagudo, né? Que vai deixar um destaque bacana aqui no Prometheus. Então essa partezinha aqui dela já está feita. Agora vamos fazer a Hera, né? Para fazer a Hera eu peguei uma imagem de referência também para poder fazer ela, tá?
Para fazer a Hera vai ser um pouco mais simples. O nariz dela é tipo um triângulo, já fiz ali. Embaixo a gente vai desenhar uma boquinha, né? A boca dela é bem feminina, tá? Então a gente vai desenhar tipo os lábios depois. Primeiro eu faço o detalhe da boca, né? A boca bem aberta, como vocês podem ver, né? A parte de baixo principalmente. E aí eu faço detalhezinho de lábios, né? Na parte de cima e na parte de baixo, tá? Vai ficar bem bacana, certo? O olho da Hera é simples demais de fazer também. Vai ser um arco na base de cima e um leve arco embaixo, só que com uma curva bem forte, né? Bem firme, ligando toda essa base. E aí eu faço depois a íris dela, né? A íris dela simples demais também, com algumas partezinhas, uns cílios, né? 3 cílios já tá legal. Aqui agora eu vou desenhar a base do cabelo dela, pegando a ponta do nariz. E o cabelo dela é o seguinte, as pontas finais, elas são onduladas, né? Elas são tipo espiral, é bem enroladinho, tá? Então eu vou trabalhar essa base do cabelo dela fazendo isso. De um lado e do outro também, ó, veja só, eu fiz a primeira mecha ali, depois eu passo para a segunda mecha fazendo a parte do cabelo enrolado, né? E aí eu vou desenhando nesses detalhes, tá? Até encostar a parte da espada. Quando eu encosto o detalhe na espada, eu volto aqui atrás dela, eu vou fazendo os outros detalhes do cabelo. Veja que já vai chegando no limite do papel, né? E aí eu vou adicionando somente até onde dá para adicionar os detalhes aqui. Se você quer fazer o seu e o seu ainda sobrou mais espaço, pega alguma imagem na internet, é só pesquisar. Hera Big Mom, né? A nuvem da Big Mom, nuvem Hera Big Mom. Você pesquisa lá que você acha umas referências e aí você completa no seu, tá? Aqui eu já completei basicamente toda essa lateral. Vou fazer o restante da outra lateral aqui, né? Colocando alguns detalhezinhos do cabelo dela aqui também, sempre trabalhando essas espirais. Lembrando que as espirais elas podem mudar de direção também, como eu fiz ali agora, né? Eu mudei a direção, uma vai estar voltada para baixo, tá? E aqui eu já trabalho toda essa parte em cima. Essa parte aqui agora de baixo que eu estou fazendo vai ser a base da nuvem, né? A parte do corpo da nuvem no caso, né? Ela é uma nuvem e a gente vai só finalizar o corpo dela aqui. Veja como vai ficar bacana finalizando toda essa basezinha dela. Então ela ficou realmente lá por trás. E foi nessa parte aqui que eu esqueci de colocar as plumas ali no chapéu do Napoleão, né? Mas aí na parte de coloração vou dar um jeito aí de colocar umas plumas também para você. Bom, e é basicamente isso, nosso desenho está praticamente pronto. Agora nós vamos fazer a line art e sim, eu vou adicionar alguns detalhes na line art, mas eu vou falar para vocês quais foram os detalhes que eu adicionei, tá? Então vamos lá, ó. Seguinte, eu vou apagar, vou deixar o esboço bem leve, eu uso uma borracha limpa-tipos e eu vou usar a canetinha na ponta 03, tá? O primeiro detalhe que eu coloco são mais algumas marcas expressivas aqui nessa parte do olho da Big Mom, juntamente com cílios nela também, tá? Se você ver, vai aparecer alguns cílios na Big Mom, certo? E algumas marquinhas expressivas ali na parte da sobrancelha dela, certo? Esses são os primeiros detalhes que eu adiciono, tá? Depois eu vou continuando, né? Eu vou fazendo todos os outros detalhes. O segundo detalhe que eu adiciono é na parte do pescoço, é tipo um tracinho a mais ali embaixo do queixo, tá? É o segundo detalhe adicionado. O restante eu vou continuando toda a line art, né? Sem adicionar detalhes nenhum, certo? Tudo que eu tive desenhado aqui, agora eu só vou preenchendo. E os últimos detalhes que eu adiciono aqui na line art são ali no cabo da espada, né? Quando eu vou fazer uns tracinhos por ela, tá? A parte do cabo da espada mesmo que estava todo liso, aí eu adiciono alguns tracinhos, certo? Esses foram os últimos detalhes a serem adicionados, tá? Então aí você pode acompanhar o restante da line art e veja como vai ficar bacana. Agora veja só, eu não fiz line art no Prometheus e não fiz no cabelo dela, porque eu vou apagar aqui agora, tá? E eu vou usar um lápis de cor laranja para fazer a line art. Eu não quis fazer de preto porque são chamas, né? Então vou usar o próprio laranja para poder fazer o detalhe dessas chamas aqui, no cabelo e no Prometheus, beleza? Então é isso aí, ó. Nós ficamos com a primeira parte, foi um tutorial avançado, tá? Vai fazendo com calma, vai pausando, é um desenho difícil de fazer, se desafia, me marca lá no Instagram, Gilmar Marcel Up, beleza? Então eu vou deixar aí para vocês o Instagram também, me marca lá quando você fizer esse desenho e aguardo você no próximo vídeo, tá? Lembra do meu curso online também, que eu tenho um curso online, se você não sabe ainda, clica no primeiro link da descrição e vai se tornar meu aluno, tem aula de aprender a desenhar e a colorir. Falou, moçada, até a próxima!